Olá, olá, galerinha. Aqui quem tá falando é a professora Aline, professora de matemática de vocês. Essa aula é uma aula para o 7º ano, onde nós vamos abordar os números inteiros e os números naturais, tá? Aonde ele está engajado? Ele está engajado no dia a dia. Por exemplo, você deve alguma coisa para sua mãe. De repente, vamos lá, se você pediu emprestado para sua mãe R$ 10. Esse emprestar, esse você ter que pagar, é o menos. Então, é onde a gente vai trabalhar, tá bom? Então, vamos lá. Videozinho bem rápido, bem curto pra gente entender, tá bom? Números naturais, ele pode ser representado pela palavrinha tenho, possuo, adicionei, acrescentei, sempre com a intenção de mais, tá? E os números naturais são representados pelos números positivos, 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente. Às vezes você vai encontrar ele somente assim, ou às vezes você vai encontrar assim, ó, mais 1, mais 2, mais 3. Professora, mas eu preciso colocar o mais na frente? Não, tá? Se tiver o mais, você sabe que é mais. Se não tiver o mais, automaticamente ele é positivo, tá bom? Vamos lá, números inteiros. Os números inteiros são os números que eu devo. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinitamente. Tá? São todos os valores que eu devo, é o que eu tenho que pagar, tá bom? Numa escala numérica, numa reta numérica. Proporcionalmente, eu teria lá 1, aqui o mesmo tamanho, ó, 2, mesmo tamanho, ó, 3, mesmo tamanho, ó, 4, tá bom? Do outro lado, ó, mesmo tamanho, menos 1, mesmo tamanho, ó, menos 2, menos 3 e menos 4, tá? Então, essa reta numérica que nós temos. O zero é um elemento neutro, tá? Nulo, ou seja, ele não tem valor nenhum, tá bom? Então, vamos supor que, que a questão fala o seguinte, ó. Tenho mais 3 e menos 2. Então, vamos pensar o seguinte, ó. A pessoa andou do zero, vou pegar uma outra caneta aqui, ó. A pessoa andou do 0 ao 3 positivo, não foi? Então, o marco seria aqui, ó. Ela andou daqui até aqui, correto? Então, vamos supor, nessa suposição, ele andou, ó, mais 3. Só que o que tá faltando? Ó, menos 4. Então, se eu subir é mais, se eu descer, ó, é menos. Então, desci, ó, quantos? 2, ó. Então, 1, 2. Então, aqui eu desci 2. Aonde eu parei? Não foi no menos 1? Oh, desculpa, não foi no 1? Então, minha resposta é 1 positivo, tá bom? Então, repetindo, ó, do 0, primeiro valor, do 0 ao 3. Então, ele foi do 0 até o 3. Depois ele não falou que caiu 2, então, ó, 1, 2, então parou no 1, tá bom? Vamos supor, vou fazer aqui na mesma reta numérica, ó. Vou mudar o valor aqui, vou colocar 4, tá? Deixa eu fazer outra aqui. Menos 4 mais 3, tá bom? Então, ele foi do 0, ó, até o menos 4, não foi? Menos 4. Só que aí do menos 4, ó, vou pegar outra caneta aqui, ó. Ele foi do 0, ó. Ele foi do 0 ao menos 4. Então, ele foi até aqui, ó. Então, do 0 ao menos 4. Aí, ele falou que subiu, ó, 3. Então, ó, 1, 2, 3. Então, ele parou no menos 1. Tá bom? Você pode fazer assim, ou você pode fazer com deve e tenho. Também das duas maneiras, tá? Se o exercício pedir reta numérica, você tem que analisar onde ele tá, o ponto. Se ele pedir por conta, é só você fazer assim, ó. Eu tenho 3. Tenho. Eu devo 2. Vamos contextualizar. Eu tenho 3 maçãs e eu devo 2 para o Eduardo. Quantos que eu fico? 3 tira 2, 1. Uma maçã. Aí eu analiso, ó. 3 menos 2, 1. Quem é maior, né? O 3? Então, é positivo. Então, tem 1. Aqui, ó. Menos 4 mais 3. 4 menos 3, 1. Ok? Quem é maior? Ah, é o menos, porque tá na frente do 4. Então, ó, resposta negativa, tá bom? Vamos lá. Continuação. Simétrico, oposto, correspondente. Ele pode ser representado por uma reta numérica, tá? Onde aqui é o 0, que é 1 positivo, aqui é menos 1. Então, eu posso dizer que 1 e menos 1 são simétricos. Toda vez que um exercício estiver simétrico, oposto, correspondente no exercício, significa que é isso que ele está pedindo, simétrico, tá? Isso também é representado em desenhos, por exemplo. Se eu tiver a metade de um coração, qual é o simétrico dele? A outra metade. E tem que ser igualzinha. Se eu tiver um quadrado, metade de um quadrado aqui,
qual que é a outra parte simétrica dele? O que falta, ó, tá? Então, simétrico também é o que falta. O oposto, continuando aqui, ó, menos 2, 2, tá? Professor, e faz diferença? Faz, porque, por exemplo, aqui, ó, do simétrico oposto correspondente, do 1 ao menos 1, ele andou 2. Ó, 1, 2. Se for do menos 2 ao 2, então ele andou 1, 2, 3, 4. Então tem diferença, tá? Então, geralmente, se do 0 ao 2 ele andou 2, do 0 ao menos 2 ele vai andar mais 2. A mesma coisa para o 1, ó. Do 0 ao 1, do 0 ao menos 1, mais 1. Então, 1 mais 1, 2, tá? Então, tem que ter a mesma distância.